Hoje nós vamos trabalhar a diferença entre direitos reais e direitos pessoais, porque são duas áreas do direito que dificilmente se comunicam, tá? Mas que nós precisamos entender as características de cada uma delas para vocês não se confundirem quando começarem a trabalhar com os documentos, né? Quando começarem a entender a situação dos documentos e dos registros. Aqui, ó, vamos começar só dando uma passeada no direito pessoal. Direito pessoal é uma área do direito que vai tratar da relação entre sujeitos sobre uma determinada prestação. Então, eu tenho o sujeito A se relacionando com o sujeito B acerca de um determinado objeto, que é uma prestação. Prestação, juridicamente falando, não é a parcela do pagamento do carnê. Prestação é uma obrigação, que pode ser de dar, fazer ou não fazer, né? Obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, e obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Então, o direito pessoal, ele tem como característica, e tem, né, como esqueminha, esse que vocês estão vendo na tela. Eu tenho o sujeito A negociando com o sujeito B acerca de um determinado objeto, né, de uma determinada prestação, que pode ser uma obrigação de dar coisa certa, coisa incerta, fazer ou não fazer. No direito pessoal, a gente vai ter as figuras de credor e devedor, porque a obrigação que eles assumem nesta relação jurídica vai gerar crédito, tá? Vai gerar uma relação de confiança. Então, eu vou ter credor e devedor, que são credores e devedores recíprocos entre si. Por exemplo, vão se relacionar através de um contrato de compra e venda, né? Eu tenho o vendedor e o comprador. Qual é a obrigação do vendedor? A obrigação do vendedor é dar coisa certa, que é o objeto, que é a coisa. Qual é a obrigação do comprador? Dar coisa certa, que é o preço. Então, eles são credores e devedores entre si. O vendedor é devedor da obrigação de dar coisa certa e credor da obrigação de receber coisa certa, que é o preço. E o comprador também. Ele é credor da obrigação de dar coisa certa, que é o imóvel, e é devedor da obrigação de dar coisa certa, que é o preço. Então, eles são credores e devedores recíprocos, certo? Na figura do direito pessoal, nós vamos ter aquela ideia do direito privado, a autonomia da vontade das partes, né? Em que o Estado ele vai regular princípios, vai trazer possibilidades para as partes de poder estar negociando, clausulando, né? Estabelecendo como que eles querem esta relação. Os direitos, por isso os contratos. E aí os direitos pessoais, eles podem ser de algumas áreas. Eu tenho obrigações, né? Obrigações, que é o padrão, tá? Obrigações, ele é o núcleo de todo o direito pessoal. Então, eu vou ter contratos civis, contratos de consumo, contratos mercantis e direito cambiário, né? Os títulos de crédito, onde eu tenho credores e devedores entre si, contratos bancários. Então, tudo que envolve essa autonomia da vontade, tudo que envolve a relação entre sujeitos, com a mínima interferência do Estado, eu vou ter direito pessoal. Então, essa é a estrutura do direito pessoal. O que eu estou contratando, né? O que eu estou lidando no direito pessoal? Eu estou lidando com um comportamento, eu estou lidando com a conduta do sujeito. Então, no caso dele não cumprir esta conduta, ele desonrou a relação jurídica. Então, se ele desonra a relação jurídica, a sua punição, o que o credor vai ter direito é uma satisfação moral da dívida e a satisfação dos prejuízos, das perdas e danos, a indenização das perdas e danos. Então, como que se resolve o direito pessoal em caso de inadimplemento? Ações geralmente indenizatórias, indenização por dano material, indenização por dano moral, ressarcimento, cobrança, execução com penhora de bens, né? Então, tu vai ter para cumprir ou para forçar o cumprimento de um direito pessoal, tu vai mexer no bolso, tá? Porque o interesse do direito pessoal é indenizar o credor por ter sido lesado pelo descumprimento pelo devedor, que é o seu não cumprimento, não praticar a conduta prometida no contrato. Tá? Então, ele desonra, ele quebra a boa-fé entre as partes e, para isso,
vai se punir, vai se indenizar, né, vai se buscar um conteúdo financeiro, tá? Um ressarcimento desse descumprimento contratual. E aí a gente tem as cláusulas penais, né, as multas de contrato, a gente tem incidência de juros, a gente tem a questão da mora, tem a justificativa, né, do descumprimento culposo, por caso negligência, imprudência ou imperícia, tem o descumprimento sem aplicar perdas e danos, que seria em situações de caso fortuito ou força maior, né? Então, tu vai ter a série de princípios de direitos contratuais a serem aplicados aí também. Então, essa é a estrutura do direito pessoal, em que as ações judiciais que tu promoves têm como finalidade última a satisfação do credor pela desonra da relação contratual, pela desonra da palavra dada, né? Porque o nosso devedor não honrou o fio do bigode, tá? Então, essa desonra vai ser traduzida em valores. Essa é a estrutura. E aí eu preciso duas partes diferentes. Eu preciso que eu tenha João contratando com a Maria. Eu preciso que eu tenha o sujeito A e o sujeito B, tá? Relacionando-se acerca de um determinado objeto na relação contratual. Ponto. Então, essa é mais ou menos a estrutura do direito pessoal. Agora, o direito real, ele tem uma outra estrutura, ele é um outro ramo do direito e vai tratar de uma forma totalmente diferenciada dos direitos pessoais, certo? Que é esse que vocês estão vendo na tela aí. Nós vamos ter única e exclusivamente a relação do sujeito, pessoa física ou jurídica, com o objeto, com a coisa, né? A coisa é o bem útil, é aquilo que é dele, aquilo que ele exerce um poder de dono sobre. E a isso a gente chama uma relação de domínio. Ele exerce uma relação de dominação sobre o objeto, né? Ele exerce um comportamento de dono sobre o objeto. Então, comportamento de dono, domínio, tá? Então, a relação do sujeito com o objeto, num comportamento, né, numa relação de domínio, é direito real. Percebam, eu não tenho o sujeito A contratando com o sujeito B, eu tenho só a relação do sujeito com a propriedade, com o objeto, certo? Então, eu não tenho um descumprimento, eu não tenho uma desonra, eu não tenho a ideia de pleitear indenização ou ressarcimento na esfera judicial. A única coisa que o sujeito vai querer neste momento é a coisa de volta. Então, as ações judiciais, o interesse processual é pegar a coisa de volta. E aí a gente diz que o direito real vai se utilizar muito mais da obrigação de dar. Tá? Então, se eu tenho a garrafinha d'água, ela é minha. Se alguém toma posse dela, eu quero ela de volta. Então, eu não vou entrar com uma ação de ressarcimento ou indenização, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse. Eu vou entrar com uma ação reivindicatória, pedindo o objeto de volta. Eu vou entrar com um pedido de busca e apreensão, porque na relação de direito real, o interesse do sujeito é a coisa, é ter o objeto de volta na sua relação, no seu domínio, né, no seu contexto de propriedade. Se o sujeito vai exercer um domínio absoluto sobre o objeto, ou se o sujeito vai exercer um domínio relativo, parcial sobre o objeto, nós vamos ter situação de propriedade ou situação de posse. Então, essa é a estrutura dos direitos reais. O interesse é ter a coisa de volta. É o exercício, né, da restituição da coisa. Percebam, os direitos reais, eles são normas de ordem pública. Eles fazem parte da esfera do direito público, não do direito privado, não está relacionado com a autonomia da vontade das partes. Isto é uma ingerência do Estado. Então, ele faz parte da esfera de direito público. Apesar de estar no Código Civil e, teoricamente, quando vocês aprendem lá no início do curso, na subdivisão de direito positivo natural, direito público e direito privado, geralmente se diz que direito civil faz parte do direito privado, mas nem todo o direito civil. Direito pessoal faz parte do direito privado, mas os direitos reais faz parte das normas de ordem pública. Por isso que a gente diz que o direito real tem força cogente, são normas de cumprimento obrigatório. O sujeito não pode legislar, ele não pode contratar de forma diferente do que aquilo que a legislação especifica, porque ele provém de lei, provém de imposição do Estado. Ninguém pode dispensar e não se presume.
tá? A gente vai ter essas relações. Sobre a possibilidade, né? A possibilidade dos direitos pessoais e direitos reais. Daí eu trouxe aqui um breve quadro comparativo de alguns itens mais importantes da gente traçar um parâmetro, certo? Então, direito pessoal, direito real e ali alguns itens para a gente observar a diferença deles. Ó. Quanto à sua direção, de onde vem e para onde vai, para onde se dirigem estes direitos que você adquire, tá? No direito pessoal, a gente diz que a direção é interpartes. Então, o teu direito, ele vai obrigar só as partes envolvidas. E aí, lá no direito contratual, vocês viram os princípios. A gente tem o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Quer dizer que os efeitos da relação jurídica contratual servem apenas entre as partes contratantes. Então, se Ana contrata com a Maria, só elas podem ser partes legítimas nas ações judiciais, via de regra. A gente tem poucas exceções no princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Diferente no direito real. No direito real, a direção do direito é erga omnes. Por isso que a gente não tem o sujeito passivo no direito real. Eu tenho só a relação do dono com a coisa. E quem vai ser a parte passiva, né? A parte ré numa ação judicial? Qualquer um da coletividade que venha atrapalhar o meu direito. Então, por isso que quando a minha posse, quando a minha propriedade é invadida, ou quando ela é prejudicada, ou quando ela é tomada, né, ou quando o meu vizinho interfere em alguma coisa no meu uso do meu espaço, eu entro com uma ação judicial contra aquele que lesou o meu direito de propriedade, meu direito de usar e fruir daquilo que é meu. Sei quem ele é previamente quando eu compro o imóvel? Não. Não sei quem é, pode ser qualquer um. Então, por isso, erga omnes. Então, o meu direito, os sujeitos passivos, né, de qualquer demanda judicial, a obrigação minha com a coisa, no momento em que ela for interferida, quem interferiu poderá ser a qualquer tempo meu réu na ação. Então, por isso, erga omnes. Meu direito, ele é oponível erga omnes, tá? Então, a gente diz que o direito real tem oponibilidade erga omnes. Eu posso demandar contra todos da coletividade que, em qualquer momento futuro, poderão vir a interferir no que é meu. Tá? Então, percebam a diferença, né? Direito pessoal só vale entre as partes que figuram na relação jurídica prévia, né? Na relação feita. Direito real, não. A partir do momento que eu adquiro o direito real, dali para frente, qualquer um que interfira poderá a qualquer momento ser demandado. Vínculo. Quanto ao vínculo, o direito pessoal a gente já viu, né? Tem credor e devedor. Tá? As figuras no direito pessoal é a figura do credor e devedor. No direito pessoal, o vínculo é do sujeito com a coisa, pessoa física ou jurídica e a coisa, que é um bem útil, móvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, transmissível, intransmissível. Tá? Quanto ao objeto, o objeto do direito pessoal são as próprias obrigações, pode ser qualquer uma delas, obrigação de dar, fazer ou não fazer. O que eu contrato é a conduta do sujeito, é o comportamento de praticar aquilo que prometeu no contrato. No direito real, qual é o objeto da relação? O que eu quero? O bem, né? Eu quero a coisa em si. Quanto ao exercício, o direito pessoal precisa de colaboração. Eu tenho sujeito A e B, né? Eu não consigo exercer o meu direito de crédito, o meu direito contratual, se eu não tiver a outra parte, tá? Então, eu preciso que ambos cumpram as condutas, ambos ou mais, né? Porque eu tenho as relações pluricontratuais, tá? Por exemplo, locador, inquilino e fiador. Então, é pluricontratual. Então, na questão do exercício, eu preciso que o direito pessoal, ele depende de que todos cumpram a sua parte para que ele funcione. Por isso que ele precisa da colaboração de todos os envolvidos. Nos direitos reais, eu não preciso de colaboração de ninguém, eu só preciso que eu, como dono, cumpra a minha função de dono. Só isso, tá? Então, não preciso, eu não preciso aguardar que a outra parte cumpra alguma coisa, até porque eu não tenho a outra parte. Em caso de descumprimento dos direitos pessoais, converte em perdas e danos. Tá? Converte em perdas e danos.
Ah, mas o juiz disse que ele tem prazo, né? O juiz, na ação judicial, eu não pedi dinheiro, eu pedi que o juiz dê prazo para ele cumprir a obrigação. Beleza. Se ele cumprir, beleza, mas se ele não cumprir, o que a gente vai ter? As astrentes, né? A gente vai ter aquela multa por dia até que ele a cumpra. Em caso de não cumprimento, ele tem que indenizar o inadimplemento. Então, de uma forma ou de outra, vai cair em perdas e danos. E em caso de descumprimento no direito real, a gente tem o direito de sequela. O que é o direito de sequela? Ó, o direito de sequela ali no 1228 do Código Civil, ele vai aparecer, ó. Direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha, tá? Isso aqui é o direito de sequela, ó, tá lá no caput do 1228. Conceito de sequela é o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. O direito de sequela é o que alguns doutrinadores chamam também direito de reivindicação, direito de reivindicar a coisa, tá? Direito de sequela é o direito de buscar a coisa. Então, é o direito de ir atrás do objeto. E isso só cabe nos direitos reais. Não existe em direitos pessoais, tá? Eu não posso prejudicar terceiros contratantes de boa-fé. Eu não posso pedir a coisa das mãos de um terceiro contratante de boa-fé. No direito real eu posso. Se eu estiver numa demanda de direito real, eu posso tirar das mãos do terceiro de boa-fé porque eu quero a propriedade de volta. Então depende muito da ação judicial e do que se propõe, tá? E do que se pretende. Então, direito de sequela é pegar a coisa, né, retomar a coisa, tirando ela das mãos de quem quer que a possua, detenha ou da onde ela estiver no momento em que ela estiver, até porque o direito de propriedade ele é perpétuo, tá? Perpétuo e exclusivo. Quanto à origem, os direitos pessoais, eles nascem, ele é mista, né? Uma origem mista. Eles nascem tanto da vontade das partes através da relação contratual, do respeito à autonomia privada, né? Autonomia da vontade das partes, quanto ela se origina por lei. E os direitos reais, não. Os direitos reais, eles surgem exclusivamente de lei, tá? O indivíduo não pode legislar. O indivíduo não pode contratar algo diferente, nem em escritura pública. Se ele escolheu realizar uma relação de usufruto, ele tem que seguir as regras do usufruto do início ao fim, conforme o que a lei determina. Então, ele não pode ajustar coisas, porque eles são normas de força cogente e de cumprimento obrigatório que faz parte da esfera de direito público. Não se presume, apenas se cumpre aquilo que o Estado determina. Então, eu não posso trabalhar aqueles artigos para adaptá-lo ao meu interesse. Meu interesse é que tem que ser adaptado às regras legais. Quando a gente diz que a origem ela é mediante lei, a gente também chama isso de numerus clausus. Só é direito real aquilo que está enclausurado nos artigos da lei, nos números da lei. Tá? Eu não posso criar contratos atípicos nos direitos reais, eu não posso criar institutos jurídicos de direitos reais atípicos. Só quem pode criar tipos novos é o Estado através de lei ordinária. Os contratos, eu posso criar um contrato atípico, né? Nos direitos reais, não. Tá? Eu não posso pegar, assim, um pouco das regras de usufruto com um pouco das regras de hipoteca, e para o terceiro eu vou usar as regras de servidão e aí vou criar uma relação só nossa daquelas partes envolvidas. Não, não gera, tá? Porque é números clausus. O direito está enclausurado nos números, nos artigos da lei, e por isso o direito real tem tipicidade jurídica, tá? Só é direito real aquilo que está tipificado por lei.